Se você é apaixonado por astrologia e deseja mergulhar profundamente em sua história fascinante, este vídeo é para você. Desde os tempos antigos, os astros sempre guiaram a humanidade, e no coração desse conhecimento milenar está ninguém menos que Carl Gustav Jung, o célebre psicólogo suíço, que reconheceu a verdade oculta nas estrelas e o impacto que elas têm em nossas vidas e mentes. Neste vídeo, você vai descobrir como Carl Gustav Jung se apaixonou pela astrologia e como ele a conectou com a psicologia moderna. Vamos explorar a profunda sabedoria que as estrelas nos revelam, o significado que atravessa os séculos e como essa ciência antiga ressoa no mundo de hoje. Prepare-se para questionar sua própria visão de mundo. Você está pronto para entender como a astrologia não é apenas superstição, mas sim um poderoso espelho da nossa alma? O que Jung descobriu sobre o cosmos e o que isso significa para sua própria jornada espiritual e psicológica. Não perca essa viagem provocativa e transformadora. A era de Aquário está chegando, e as estrelas estão falando. Você vai ouvir? Assista agora e descubra como a astrologia pode ser a chave para compreender o mais profundo mistério de todos: você mesmo. Carl Gustav Jung, o renomado psicólogo suíço, escreveu com uma profunda reverência: só posso contemplar com admiração e espanto as profundezas e alturas da nossa natureza psíquica. Seu universo não espacial esconde uma abundância inominável de imagens que se acumularam ao longo de milhões de anos de desenvolvimento e se tornaram fixadas no organismo. E essas imagens não são sombras pálidas, mas poderosos fatores psíquicos tremendamente poderosos. Ao lado dessa imagem, eu colocaria o espetáculo dos céus estrelados à noite, pois o único equivalente do universo interior é o universo exterior. Nosso vínculo com as estrelas é tão antigo quanto a própria humanidade. Por milênios, os nossos ancestrais contemplaram o céu noturno com assombro e maravilhamento. Os primeiros vestígios desse fascínio podem ser encontrados nas cavernas pré-históricas, nos fragmentos de ossos e nas grandiosas estruturas megalíticas, onde o conhecimento rudimentar das estrelas já estava presente desde a antiguidade. Um exemplo impressionante é Göbekli Tepe, com cerca de 12.000 anos, que abriga os mais antigos megálitos conhecidos no mundo, e indica uma conexão com eventos celestes muito mais antiga do que Stonehenge ou a Grande Pirâmide de Gizé. Com o passar do tempo, praticamente todas as civilizações antigas buscaram significados nos céus, personificando suas crenças e mitos nas constelações. Os sumérios, por exemplo, foram os primeiros a observar e registrar os movimentos dos corpos celestes, em tabuletas de argila cozidas em fornos, estabelecendo as bases do que mais tarde seria conhecido como astrologia, literalmente, o estudo das estrelas. Esse conhecimento foi fundamental para os babilônios, que, por volta de 2000 anos antes de Cristo, criaram o primeiro sistema organizado de astrologia. Os antigos babilônios viam o céu como um reflexo dos eventos terrestres, registrando em suas tábuas de argila. Céu e terra ambos produzem presságios, embora apareçam separadamente, não estão separados porque céu e terra estão relacionados. Essa crença na correlação entre os movimentos celestes e os eventos humanos formou a base da astrologia mundana, que se concentrava principalmente no bem-estar do Estado e do rei. Paralelamente, os egípcios desenvolveram a sua própria forma de astrologia, centrada nos decanatos, pequenos grupos de estrelas fixas usadas para marcar o tempo e realizar ritos religiosos no momento adequado. Os antigos observaram como algumas estrelas permaneciam fixas, enquanto outras vagavam. Essas luzes errantes foram chamadas de planetas, derivado do grego planastai, que significa vagar. Para os antigos, os planetas eram deuses que caminhavam pelo céu, especialmente ao longo da rota zodiacal. Assim, os planetas foram batizados com os nomes dos deuses. No período clássico greco-romano, as constelações que os planetas atravessavam foram mapeadas como a grande estrada celestial que conhecemos como zodíaco. As figuras zodiacais não eram meras imagens aleatórias, mas sim representações de forças psíquicas profundas, símbolos arquétipos do inconsciente coletivo projetados no céu. A palavra zodíaco deriva do grego zodiacos kyklos, que significa círculo de pequenos animais, refletindo a proeminência dos animais e híbridos mitológicos entre os 12 signos. No entanto, a influência dessas forças cósmicas transcende as inúmeras culturas.
Por isso, são arquetípicas, ou seja, presentes em todas as culturas do globo. No zodíaco chinês, por exemplo, encontramos 12 animais, cada um representando um ciclo de 12 anos. Arquetipicamente, esses animais mágicos simbolizam o eu, uma força inconsciente maior e mais poderosa do que o ego, mas ainda inconsciente, que reflete a sabedoria total da natureza. A astrologia, ao longo dos séculos, conectou o céu e a terra, os mitos e os humanos, os deuses e seus súditos mortais. Carl Gustav Jung, reconhecendo o poder simbólico do céu estrelado, inspirou um renascimento dessa conexão simbólica com o cosmos. O mapa astral de uma pessoa não é apenas uma imagem do céu no momento de seu nascimento, mas um retrato da sua alma, uma janela para nosso propósito existencial, como se nossos destinos estivessem escritos nas estrelas. Tudo o que nasce ou é feito em um determinado momento no tempo carrega a qualidade específica desse momento. O tempo, portanto, revela-se como um fluxo de energia repleto de qualidades, em vez de ser um conceito abstrato. Os antigos gregos diferenciavam dois tipos de tempo: o tempo qualitativo, conhecido como kairos, e o tempo quantitativo, chamado cronos. O tempo cronológico, cronos, representa a sucessão linear dos eventos, onde os períodos históricos são percebidos como desprovidos de valor intrínseco. No entanto, o tempo também é qualitativo e carrega significados profundos. Para Carl Jung, a astrologia está intimamente ligada ao tempo qualitativo, que envolve eventos acausais, aqueles que não seguem a típica relação de causa e efeito, e que não podem ser explicados por verdades estatísticas. Mesmo os números, segundo Jung, possuem um significado simbólico, transcendendo sua função meramente quantitativa. Eles contêm qualidades arquetípicas e transcendentais. Os pitagóricos já reconheciam esse poder, utilizando a matemática e a numerologia para propósitos místicos, pois acreditavam que os números regiam o universo. Jung equiparava o tempo qualitativo aos fenômenos de percepção extrasensorial, como a precognição, telepatia e psicocinese. Um exemplo disso é a precognição, algo que Jung vivenciou em suas visões e sonhos, onde se obtém conhecimento sobre eventos futuros. Nesses casos, é necessário negar a causalidade tradicional, pois é inconcebível observar o efeito de uma causa inexistente ou de uma causa que ainda não se manifestou. Em uma carta ao astrólogo védico B.V. Raman, quando Jung tinha cerca de 72 anos, ele revelou: "Posso lhe dizer que me interesso por essa atividade particular da mente humana há mais de 30 anos. Como sou psicólogo, meu interesse principal é a luz que o horóscopo lança sobre certas complicações no caráter. Em casos de diagnóstico psicológico difícil, costumo fazer um horóscopo para ter um ponto de vista adicional, de um ângulo completamente diferente. Devo dizer que, muitas vezes, os dados astrológicos esclareceram certos pontos que, de outra forma, eu não conseguiria entender. A partir dessas experiências, formei a opinião de que a astrologia é de particular interesse para o psicólogo, pois ela contém uma espécie de experiência psicológica que chamamos de projetada. Isso significa que encontramos os fatos psicológicos como se fossem refletidos nas constelações. Isso, originalmente, deu origem à ideia de que esses fatores derivam das estrelas, quando, na verdade, eles estão em uma relação de sincronicidade com elas. Admito que isso é um fato muito curioso que lança uma luz peculiar sobre a estrutura da mente humana. O conceito de tempo qualitativo que Jung tanto valorizava foi, eventualmente, substituído por ele pelo termo sincronicidade, que se refere a uma correspondência significativa entre o mundo interno e o mundo externo, sem que haja um vínculo causal. Essa sincronicidade ocorre quando um evento percebido internamente, quer seja um sonho, uma visão ou um pensamento, encontra uma correspondência na realidade externa, fazendo com que a imagem interior se torne real. Por exemplo, você pode pensar em um amigo há muito perdido, e de repente, esse amigo entra em contato com você, como se algo além do casual estivesse em jogo. Jung sugere que essa sincronicidade repousa sobre uma base arquetípica, o que torna o conceito extremamente atraente para a astrologia, que também se baseia em arquétipos. A astrologia, assim como o inconsciente coletivo com o qual a psicologia analítica se ocupa, é composta por configurações simbólicas. Os planetas representam os deuses, os arquétipos.
Ao comparar o movimento dos planetas com o mapa natal de uma pessoa, através do exame dos trânsitos, Jung acreditava que poderíamos observar um exemplo claro de sincronicidade em ação. Os trânsitos planetários fornecem uma coincidência significativa entre os aspectos e posições planetárias e a situação psicológica de um indivíduo, revelando insights sobre o inconsciente coletivo ou o zeitgeist de uma época, em nível coletivo. O conceito de sincronicidade de Jung está fundamentado no antigo conceito de simpatia ou simpatia cósmica, atribuída aos filósofos estoicos, que acreditavam em uma interconexão profunda entre todas as coisas no universo. O cosmos é uma unidade total e singular, um ser vivo com uma alma própria. A substância que permeia e unifica todas as coisas é conhecida como pneuma, o sopro da vida. Este princípio ativo organiza tanto o indivíduo quanto o cosmos. Essa ideia era essencial para os astrólogos antigos, pois reforçava a relação simbiótica entre o microcosmo e o macrocosmo, uma relação de simpatia cósmica. Do ponto de vista psicológico, o macrocosmo representa o inconsciente coletivo. Jung nos oferece um conceito intrigante ao afirmar que o físico, o mundo externo, e o psíquico, o mundo interno, possuem uma qualidade psicoide. Ambos são expressões de uma unidade fundamental, uma realidade compartilhada, conhecida pelos alquimistas como unus mundus, o mundo único. Os gnósticos chamavam essa unidade de pleroma, literalmente, plenitude. Esse é o domínio que contém a totalidade de todos os opostos e transcende o espaço e o tempo. Em outras palavras, passado, presente e futuro coexistem simultaneamente nessa esfera superior. Trata-se da ideia de que o inconsciente está conectado a uma psique cósmica, e o inconsciente coletivo está intimamente ligado à anima mundi, a alma do mundo. Se isso for verdade, o inconsciente não está restrito ao interior de cada indivíduo, como muitas vezes supomos. Ele permeia todo o ambiente ao nosso redor. Assim, o significado arquetípico está intrinsecamente presente no próprio universo. Enquanto os antigos astrólogos acreditavam que os 7 planetas eram deuses, os gnósticos, uma das primeiras seitas cristãs, os viam como arcontes, governantes que impediam as almas de escaparem do reino material. Esses arcontes são descritos como poderes sombrios, forças demoníacas sob o comando do Demiurgo, o criador do universo material. Tanto para os astrólogos quanto para os gnósticos, havia uma esfera celestial além dos 7 planetas. Somente alcançando essa região superior uma alma poderia escapar do domínio dos arcontes. Para os gnósticos, essa libertação só poderia ser obtida através da gnosis, o conhecimento profundo e verdadeiro, o maior objetivo de suas vidas. A gnosis era vista como a forma suprema de sabedoria, que libertaria a centelha divina dentro da humanidade das amarras da existência terrena. De forma semelhante, os alquimistas acreditavam que o objetivo era despertar a divindade que estava adormecida na matéria. Jung, juntamente com um grupo de pesquisadores do Instituto Carl Gustav Jung, em Zurique, começou a realizar experimentos com métodos intuitivos, como o I Ching, a geomancia, as cartas de tarot, a numerologia e a astrologia. No entanto, esses experimentos não puderam continuar devido à falta de recursos e de pessoal. Esses métodos intuitivos forneciam acesso ao que Jung chamava de espírito das profundezas, uma força que, desde tempos imemoriais, possui um poder muito maior do que o espírito da época, que muda conforme as gerações. Jung sentia profundamente esse conflito dentro de si, manifestado em suas 2 personalidades. A personalidade número 1, que se identificava com o mundo mundano, os fatos, a razão e a ciência, estava associada ao espírito da época. Já a personalidade número 2, por outro lado, era o visionário, o mago, o buscador do conhecimento oculto, intimamente ligado ao espírito das profundezas. A grande missão de vida de Jung foi integrar esses 2 opostos, o racional e o mágico, e encontrar um equilíbrio entre eles. Um dos conflitos mais marcantes na vida de Jung pode ser encontrado em seu livro vermelho, onde, durante um exercício de imaginação ativa, ele se depara com um gigante ferido. Esse gigante é descrito como Gilgame, o grande herói da mitologia mesopotâmica. Nesse encontro, Jung explora o embate entre a imaginação e a ciência. O gigante, em meio à dor e indignação, amaldiçoa Jung,
perguntando: onde você sugou esse veneno? Jung responde com firmeza: o que você chama de veneno, eu chamo de ciência. A discussão se aprofunda quando o gigante questiona: você chama o veneno de verdade? Veneno é verdade? Ou a verdade é veneno? Nossos astrólogos e sacerdotes também falam a verdade, e ainda assim, a deles não age como veneno. Esse diálogo intenso revela o conflito interno que Jung vivia entre suas personalidades científica e mística, uma dualidade que o acompanhou por toda a vida. Essa luta constante explica porque ele nunca deixou de buscar explicações científicas e estatísticas para a astrologia, mesmo quando se sentia atraído por suas dimensões mais esotéricas. No entanto, ao longo de sua vida, Jung parece ter superado suas dúvidas sobre o valor da astrologia. Isso fica evidente não apenas em suas constantes referências ao tema em suas obras e cartas, mas também em sua recomendação de que todos os psicoterapeutas deveriam aprender astrologia. Para ele, em certos casos limite, a astrologia poderia oferecer insights preciosos. Em uma declaração poderosa feita à sua filha, Greta Baumann-Jung, que também era astróloga, pouco antes de sua morte, Jung disse que a astrologia funciona até mesmo depois da morte. Até em uma entrevista realizada pouco antes de completar 85 anos, Jung mencionou a chegada da Era de Aquário, indicando sua crença de que o cosmos e suas influências são inescapáveis. Qualquer discussão sobre astrologia inevitavelmente nos leva à questão do destino e do livre-arbítrio. Existem dois tipos de astrólogos: o fatalista, que acredita ter pouco ou nenhum controle sobre seu destino, e aquele que crê que o homem colhe o que planta, adotando o lema "O homem, conhece-te a ti mesmo". Alan Lee, o astrólogo inglês que é chamado de pai da astrologia moderna, afirmou: o caráter é o destino. O destino evolui com o tempo, e está intrinsecamente ligado a ele. Quando dizemos que a hora ainda não chegou ou que as estrelas ainda não se alinharam, estamos reconhecendo que o destino ainda não se cumpriu. Ao assumir responsabilidade por nosso caráter, participamos ativamente de nosso próprio destino. Astrólogos e místicos se preocuparam em libertar o homem da Eimarmene, a deusa grega do destino, ou seja, da qualidade compulsiva que rege os alicerces de nosso próprio caráter. A astrologia pode se tornar impopular porque convida à introspecção e ao confronto com o nosso eu mais íntimo, ou pode ser popular quando serve como a desculpa final: a culpa é das minhas estrelas. Tanto a astrologia quanto a psicologia analítica nos desafiam com a desconcertante e aterrorizante realidade de que não somos os mestres de nossa própria casa, há forças em nossa psique que estão além de nosso controle. Podemos escolher nadar a favor da correnteza da vida, ou contra ela. Assim como um relógio continua a marcar o tempo, quer prestemos atenção nele ou não, o relógio cósmico nos influencia, independente de nossas crenças. A astrologia é neutra em termos de moralidade humana, ela simplesmente descreve propriedades da natureza. No entanto, os astrólogos frequentemente importam valores éticos de diversas filosofias e religiões para enriquecer a prática astrológica, oferecendo, assim, um reflexo mais profundo e humano de nossa existência no universo. Alan Lee escreveu: toda a minha crença na ciência das estrelas depende do karma e da reencarnação. Sem esses antigos ensinamentos, a astrologia natal não tem valor permanente. Essa afirmação nos conduz a uma reflexão profunda sobre o papel que o destino realmente exerce em nossas vidas. Nossas dores e sofrimentos não são meros caprichos do destino, mas sim o resultado da nossa ignorância. Muitas vezes, preferimos aprender sobre nossas forças, mas quando somos confrontados com nossas fraquezas e defeitos, desviamos o olhar, como se fechar os olhos para eles pudesse nos proteger. Essa falta de entendimento, longe de nos libertar, nos torna ainda mais prisioneiros das circunstâncias. Quanto menos compreendemos a nós mesmos, mais estamos à mercê das forças invisíveis que moldam nossa existência. O destino conduz aqueles que estão dispostos a segui-lo, mas arrasta aqueles que resistem. E, se não conseguimos enxergar algo, o destino o faz por nós. Jung capturou isso de forma brilhante ao dizer: psicologicamente, até que você torne o inconsciente consciente, ele irá direcionar sua vida e você o chamará de destino. O destino, então, não é um inimigo invisível, mas uma projeção de tudo aquilo que não conseguimos integrar em nossa própria psique.
Como Jung enfatiza, a regra psicológica diz que quando uma situação interna não é trazida à consciência, ela se manifesta externamente como destino. Ou seja, enquanto permanecemos fragmentados, sem compreender as contradições internas que carregamos, o mundo ao nosso redor é forçado a encenar nossos conflitos internos, sendo dividido em metades opostas. Esse é o drama da vida humana. O que não resolvemos em nosso interior, o universo se encarrega de resolver em nossa realidade externa. Estamos constantemente em batalha com as forças que tentam nos guiar para a integração, para o autoconhecimento. E o destino, longe de ser um tirano cruel, é na verdade um espelho, refletindo tudo aquilo que nos recusamos a ver. A liberdade é aquilo que fazemos com o que nos foi imposto. Nossa disposição psíquica herdada corresponde a um momento específico no colóquio dos deuses, ou seja, aos arquétipos psíquicos. Destino e individuação estão intimamente ligados, pois existe uma estrutura de caráter pré-existente que é refletida no mapa natal. A intenção dessa essência, personificada pelo conceito grego de daimon, está espelhada nas qualidades do tempo presente nos símbolos astrológicos. Os antigos gregos acreditavam que o daimon era o caráter de um homem, uma imagem de alma individualizada, chamada de mestre da casa, e que podia ser descoberta no mapa natal, alguns sugerindo que ele é representado pelo ascendente. Embora tal método técnico seja inferior à verdadeira gnosis, que pode ser alcançada através da invocação teúrgica do daimon, como sugeriam os filósofos neoplatonistas. O psicólogo americano James Hillman escreveu: "A alma de cada um de nós recebe um daimon único antes de nascermos, e ele seleciona uma imagem ou padrão que viveremos na Terra. Esse companheiro da alma, o daimon, nos guia aqui. No processo de chegada, entretanto, esquecemos tudo o que aconteceu e acreditamos que chegamos vazios a este mundo. O daimon se lembra do que está em sua imagem e pertence ao seu padrão. Portanto, o daimon é o portador do seu destino. Destino e alma são dois nomes para o mesmo princípio, e o objetivo é a individuação, pois ela é a expressão mais completa dessa combinação fatídica que chamamos de individualidade. A individuação pode ser comparada ao mito da jornada da alma pelas esferas planetárias, como discutido nos escritos herméticos e neoplatônicos. Antes da descida da alma à encarnação, ela passa pelas esferas planetárias e absorve as qualidades de cada planeta. Na nossa morte, a alma ascende novamente às esferas planetárias e devolve a cada planeta as qualidades que absorveu no momento do nascimento. Podemos distinguir entre dois tipos de astrologia, uma esotérica e outra esotérica. A astrologia esotérica é aquela que todos conhecem, uma versão simplificada e diluída, usada para comercializar o conhecimento espiritual. É essa astrologia que é explorada por charlatões, que lucram rapidamente com o sofrimento emocional alheio, especialmente das vítimas que são inconscientes do arquétipo do trapaceiro, sendo enganadas por sua própria ingenuidade ou autoengano. A astrologia é vista como o padrão de ouro da superstição. Todo o campo da astrologia foi manchado por essa má reputação, o que faz com que muitas vezes nem seja considerada digna de exploração. A astrologia esotérica, por outro lado, representa o lado oculto, as características desconhecidas ou negligenciadas. Como os alquimistas diriam, é o ouro encontrado na imundície. É nesse campo que se ganha uma compreensão mais profunda de si mesmo, do propósito de vida, das outras pessoas e do lugar que se ocupa no cosmos. Jung demonstrava grande interesse em compreender as eras astrológicas desde que escreveu Aion, o nome de uma divindade helenística associada ao tempo cíclico e ao zodíaco. Nesse trabalho, ele buscava iluminar a mudança na situação psíquica dentro do Aeon cristão. Jung faz uma declaração impactante: o curso da nossa história religiosa, bem como uma parte essencial do nosso desenvolvimento psíquico, poderia ter sido previsto com mais ou menos precisão, tanto no que diz respeito ao tempo quanto ao conteúdo, pela precessão dos equinócios através da constelação de Peixes. Com essa visão, Jung revela que as forças cósmicas não são meras abstrações. Elas moldam a nossa jornada psíquica e espiritual, predizendo as transformações que ocorrem no coletivo. A astrologia, portanto, oferece uma chave para decifrar o mistério do tempo e do destino, desde que saibamos como acessar sua sabedoria oculta. Jung observa que o nascimento de Cristo coincide com o início da Era de Peixes,
simbolizada pelos dois peixes nadando em direções opostas. Por volta de 7 a.C., houve uma conjunção entre Saturno, o maléfico, e Júpiter, o benéfico, representando uma união de extremos opostos. A estrela de Belém, vista pelos magos, era a alma de Cristo que descia à Terra. Esse evento astrológico extraordinário deu origem a um evento igualmente extraordinário na história humana, marcando o início de um novo aéon. Isso coloca o nascimento de Cristo sob o signo de Peixes. O simbolismo do peixe permeia todo o cristianismo. Um dos códigos para Jesus era a palavra grega para peixe, istis. Os apóstolos eram chamados de pescadores de homens. Jung acreditava que vivíamos em uma época de transição entre eras, um tempo de mudanças que ele conseguia entender por meio da astrologia. No Livro Vermelho, Jung revela sua compreensão sobre o seu papel nesse novo aéon que se aproxima, e em Aion ele oferece uma exegese racional das revelações do Livro Vermelho, conectando profundamente essas duas obras. Jung também observa que os conceitos de céu e inferno não podem permanecer separados para sempre. Eles se unirão novamente, e a Era dos Peixes em breve chegará ao fim. Se a Era de Peixes é governada pelo motivo arquetípico dos irmãos hostis, Cristo e o Anticristo, então a chegada da próxima Era, Aquário, estimada entre 2000 e 2200 d.C., trará a união dos opostos, revelando uma nova concepção de totalidade humana. Nessa nova era, será mais difícil separar o bem do mal, a luz da escuridão, pois ambos formarão uma unidade. Os cristãos chamam isso de a segunda vinda, o surgimento do Filho de Deus. Nietzsche a chama de Übermensch, o ser humano que vai além do bem e do mal. O místico Swedenborg a chama de Maximus Homo, o humano universal, que representa o céu em forma humana. E outros acreditam que será a era em que o homem despertará para seus poderes espirituais, seja lá o que isso implicar. Jung sentiu-se compelido a falar sobre a mudança de aéons, porque as mudanças psíquicas desses tempos de transição são chocantes e podem gerar uma sensação generalizada de mal-estar, ansiedade e medo que permeia todas as culturas do planeta. Os sinais que apontam nessa direção incluem o fato de que o poder cósmico de autodestruição foi colocado nas mãos do homem. Jung queria nos alertar, para que nós, aqueles poucos que o ouvirem, pudéssemos experimentar essas mudanças psíquicas de forma consciente e, assim, limitar os impulsos destrutivos que elas poderiam desencadear. Em uma entrevista em 1959, Jung afirmou: "O cristianismo nos marcou profundamente porque encarna os símbolos da era de forma magnífica. Erra quando se crê a única verdade, quando, na verdade, é apenas uma das grandes expressões da verdade de nossa era. Negá-lo seria jogar fora o bebê com a água do banho. O que vem a seguir? Aquário, o aguadeiro. Na nossa era, o peixe é o conteúdo. Com o aguadeiro, ele se torna o recipiente. É um símbolo muito estranho. Não ouso interpretá-lo. Pelo que podemos perceber, é a imagem de um grande homem que se aproxima. A astrologia continuará sendo criticada pelos de mentalidade científica. No entanto, a grande tarefa de nossa era é unir a ciência com a espiritualidade. Jung escreve: "O céu tornou-se para nós o espaço cósmico dos físicos, e o empírio divino, uma doce lembrança do que um dia foi. Mas o coração brilha, e uma inquietação secreta corrói as raízes de nosso ser. É uma lei universal que uma onda de despertar espiritual seja sempre seguida por um período de materialismo duvidoso. Cada fase é necessária para que o espírito receba desenvolvimento igual de coração e intelecto, sem ser levado ao extremo em nenhuma direção. A astrologia, contudo, não é um sistema de crença. Não precisamos acreditar em algo para sentir seu efeito. Mesmo perseguida e ataca injustamente, a astrologia constitui um corpo de conhecimento grandioso, humano e essencial, que persiste, milênio após milênio, para nos lembrar do cosmos interconectado em que vivemos, com suas ambiguidades, simbolismos, mistérios e da beleza pura e elegante da grande ordem universal que nos oferece significado e esperança para as nossas vidas. Olá, queridos amantes da astrologia. Agradeço profundamente a cada um de vocês que se permitiu viajar conosco na história fascinante da astrologia, desde as antigas civilizações até os insights poderosos de Carl Gustav Jung. Vocês não são apenas espectadores,
São exploradores de um universo que nos conecta a algo maior, que ressoa com as profundezas da nossa psicologia e da nossa essência. Neste vídeo, mergulhamos nas estrelas, nos mistérios e na beleza do que significa ser humano, à luz das influências celestiais. Jung nos ensinou a olhar para dentro e a compreender que a astrologia não é apenas um conjunto de previsões, mas um espelho da nossa alma. Se você se sentiu tocado, se este conteúdo despertou algo dentro de você, eu peço: inscreva-se no canal Previsões Astrológicas. Deixe seu like, ative o sininho das notificações e comente abaixo. Sua participação é o que nos motiva a continuar essa jornada juntos. E não esqueça, compartilhe este vídeo com amigos e amigas que também buscam entender a si mesmos através das estrelas. O conhecimento se multiplica quando compartilhado, e juntos podemos iluminar ainda mais este caminho. Aqui no canal, oferecemos o horóscopo semanal para os 12 signos, uma fonte confiável e apaixonada de astrologia. Com experiência desde 1995, já atendi milhares de clientes que encontraram nas minhas leituras um guia para suas vidas. Estou aqui para ajudar você a descobrir as nuances do seu mapa astral e a potencializar seu autoconhecimento. Vamos juntos nessa dança cósmica. Obrigado por estarem aqui. Que as estrelas sempre guiem seus passos.